Boa tarde, sétimo ano. Vamos fazer a correção aí das páginas 47 e 48, porque esse tipo de questão não vai dar para eu fazer virtual, tá? O que acontece? Na questão 1, ele colocou para vocês: uma atitude muito comum é visualizar ou digitar mensagem de texto no smartphone. O problema não está em usar o aparelho para isso, mas sim com o uso excessivo. Observe as interações da inclinação da cabeça e o quanto de pressão ela faz sobre a coluna cervical ao utilizar o aparelho, né? Então, cuidado aí com a posição em que você digita, tá? Na primeira, um ângulo de 0 graus, a pressão feita sobre a coluna é de 5 quilos, tá certo? Ele já colocou aqui 0 graus. Primeiro menino, a postura adequada. Depois, na segunda, para eu medir esse ângulo, né, o que ele quer é que você use o transferidor, né, e determine a medida dos ângulos. Prolongue, de preferência com lápis de ponta fina, que ele vai alterar menos a sua medida. Então, eu vou prolongar o lado aqui, ó. Prolonguei um lado e vou prolongar o outro, para eu conseguir medir com maior clareza possível esse ângulo, né? Então, vou colocar aqui o centro do transferidor no vértice, tá certo? Pode ocorrer mudanças de um para outro por causa da medição mesmo. Então, por exemplo, no meu caso aqui, vai dar um ângulo, era para dar, aqui ó, tá entre o 10 e o 20. Eu vou colocar aproximadamente, deu 16 no meu. Então, vou colocar aproximadamente 15 graus, tá? E o peso sobre a coluna em 15 graus é de 12 quilos. E o próximo ângulo, a mesma coisa. Vou prolongar o lado de lápis, né, de preferência, aqui, e prolongo o próximo lado também. Aí, você vai colocar o centro no vértice, a linha de fé em cima de um dos lados, cuidado com a medição aí, e vai até aproximadamente 30 graus. A pressão é de 18 quilos. No próximo também, mesmo procedimento. Eu acho que se você fizer alguns, porque a dúvida da gente às vezes é o posicionamento do transferidor. A gente vira ele para todo lado e não dá certo, e fica irritado, mas aí é paciência, tá? Centro, aqui no 0, tá vendo, ó? Se eu medir de fora, eu vou ter que fazer 180 menos o 145, tá certo? Mas se eu olhar de dentro, vai do 0 até o 45 graus. E um ângulo de 45 graus vai exercer sobre a sua coluna um peso de 22 quilos, o que já é muita coisa. Aqui também a mesma coisa. Quanto maior o ângulo de inclinação, maior é o peso que você faz sobre a sua coluna. Agora, pode não ser nada, mas daqui a algum tempo você vai sentir isso aí. O que acontece? Um ângulo de 0, né? Em cima aqui, ó, 0, vai até aproximadamente. Opa! Vamos arredondar aqui, tá? O meu foi até 58. Eu vou arredondar, eu vou colocar 60 graus. Tá aí a correção da questão 1. Tome cuidado com a sua coluna. Na página 48, a questão 2, ele te pede para usar o compasso. Eu não pedi para comprar o compasso porque a gente usaria muito pouco, mas tem outra forma de medir ou de traçar a bissetriz de um ângulo. O compasso é bom porque ele fica mais preciso, tá certo? Então, vamos lá. Meça com o transferidor e registra a medida de cada um dos ângulos, cada um deles. Eu vou medir aqui. Se eu tentar medir sem prolongar o lado, o que vai acontecer? Você vai perceber que o lado não chega ao transferidor, o que dificulta a leitura.
Então, eu vou prolongar o lado para que eu possa visualizar melhor a medida do ângulo. Então, ó, o centro lá no transferidor, ou melhor, no ângulo. Aqui, pode perceber que está começando 180 do lado de dentro. Só que do lado de fora tem o zero. Então, o que eu vou fazer? Do zero até mais ou menos... Não, tá difícil de visualizar isso aqui. 70, 71, 72, 73. Mas como eu vou precisar fazer a bissetriz, eu vou considerar como sendo um ângulo de 72 graus. Porque a gente não viu ainda o submúltiplo do grau, tá? Que é a unidade menor. E para medir a bissetriz, o que você sabe sobre a bissetriz? É o segmento de reta que parte do vértice do ângulo e divide o ângulo em questão em dois de mesma medida. Então, para descobrir a medida do ângulo formado pela bissetriz, você vai dividir 72 por 2, que vai dar 36 graus. Então, eu vou pegar o meu transferidor e vou marcar um ângulo a partir de um dos lados do ângulo já dado. Eu vou marcar 36 graus. 30, 35, 36. Marquei, o que eu vou fazer? Traçar a bendita da bissetriz. Eu preciso chegar com o lado até onde eu marquei? Não, se eu não quiser, eu não preciso, porque o comprimento do lado aqui não interfere na medida do ângulo. Então, eu vou ter dois ângulos, tá certo? Isso aqui é a bissetriz, né? E eu vou ter dois ângulos de 36 graus. Mesmo procedimento no próximo, medindo aqui, ó. Se eu for medir aqui, vai acontecer lá, ó, tá vendo? Não chegou exatamente. Então, eu vou prolongar o meu lado para facilitar. O prolongamento desse lado visa facilitar a leitura da medida. Só isso. Porque o tamanho do ângulo, do lado do ângulo, não interfere na medida final. Aí, eu vou virar aqui, o que vai acontecer? Para que eu tô virando? Porque a contagem aqui, ó, tá mais marcadinha do que a do centro. Só que aqui eu tive problema. Então, vou prolongar. Vocês estão vendo? Eu tô fazendo isso para você perceber que eu posso manusear o transferidor de acordo com o que eu precisar, de acordo com o que for melhor para mim. Então, vou centralizar lá no zero. Aqui tá no zero, ó. Zero aqui, origem, zero aqui, medida. E aí, eu vou olhar de fora, porque de fora começa o zero. Vai até 134 graus, tá certo? 130, 100. Aí, professora, por que não 135? Porque eu vou ter que dividir em dois. Então, a medida correta, 134 graus. E 134 dividido por 2 vai dar 67 graus, que é a medida do ângulo formado pela bissetriz. Então, eu vou marcar lá um ângulo de 67. Vou lá no transferidor, marco bonitinho, 50, 60, 65, 66, 67. Preciso chegar com a medida lá onde eu marquei? Com a medida não, né? Com a bissetriz? De forma alguma. Isso não vai interferir. Eu posso chegar ou não. E aqui, então, eu teria dois ângulos, cada um medindo 67 graus. Correto? Questão 3 é para você preencher o quadro de acordo com os ângulos em questão. A gente tem 3 ângulos, então, ó, lados, vértice, medida e classificação de cada um. Lados de J a K.
lado de J a K, lado começa no vértice, passa por J, AJ. Outro lado começa em A até K, lado AK. Vértice A. Não coloque circunflexo, porque se eu colocar assim, ó, eu já não estou falando do vértice, eu estou falando do ângulo A. Então, isso aqui para vértice, não. Medida. Para você saber a medida, você vai ter que usar o transferidor. Acredito que você já saiba usar, então eu vou só colocar a medida. Ela vai dar 37 graus. Classificação para um ângulo menor do que 90, maior do que zero, menor do que 90, é ângulo agudo. No ângulo LOZ, quem são os lados? OL e OZ, os dois lados. O vértice dele é vértice O. A medida dele, quando você usar o seu transferidor, vai dar 125 graus. E a classificação para um ângulo maior que 90 e menor que 180 é de ângulo obtuso. Próximo ângulo, MN, lados é M e lado é N. Eu coloco aqui indicação de segmento de reta, é N. O vértice dele é o vértice E. A medida dele vai dar 68 graus. E a classificação dele é menor do que 90 e maior do que zero, um ângulo agudo, correto? Aí vem a questão 4. Na questão 4, é para você construir alguns ângulos e usar de novo o compasso e a régua para traçar a bissetriz. Na questão 4, eu vou fazer com você só duas. Se você tiver problema, você me chama, porque eu acho que não tem necessidade, que a gente já fez isso. Então, na letra A, eu vou ter que construir e fazer a bissetriz de um ângulo de 150 graus. A primeira providência é você traçar um dos lados, seja lá em que posição for, tá? Então, eu tracei um dos lados. Eu vou chamar isso aqui de vértice. Melhor, eu prefiro de cá. Qualquer lado dá, tá, gente? Então, vamos lá. Aqui, eu vou marcar o zero, ó, em cima, e vou... Mas pode ser que o 150? Não, porque aqui de fora começa de 180. Então, vamos lá. Do zero até o 150. 150 tá aqui, ó. Marquei. O que eu vou fazer? Vou ligar o vértice ao ponto que eu marquei, que indica a medida de 150. Então, essa abertura aqui, 150 graus. Ele não deu nome para o ângulo, mas se você quiser, eu vou chamar de ângulo OAB, porque eu gosto disso. Você pode chamar de qualquer um. E para traçar a bissetriz, você vai fazer 150 dividido por 2. E 150 dividido por 2 são 75. Então, você vai construir a bissetriz a partir disso. Meça o ângulo de 75. Medindo o ângulo de 75, 70, 75. Está no meio. Então, marquei. E aí, eu traço a bissetriz. A bissetriz sempre parte do vértice e divide o ângulo em questão em dois outros de medidas iguais. Então, a bissetriz dividiu o ângulo AOB em outros dois, ó, um ângulo aqui de 75 e outro ângulo aqui também de 75 graus, correto? A 86 graus, a letra C. Professora, por que você escolheu A e C? Não sei. Só escolhi. A B e a D você faz. Se não conseguir, me acione. Vou traçar o lado, né? Vou pôr o vértice. A medida C é 86 graus.
Então, eu tenho que construir o ângulo de 86. Vou lá, tanto faz o vértice aqui ou o vértice de cá. O que que acontece? Em cima do zero, eu quero 86, o zero ficou de fora. Então, 80, 85, 86. Para construir o ângulo, eu vou fazer isso aqui. Vou ligar o vértice ao ponto de indicação. Vou dar nome CDL. CDL. Esse ângulo mede 86 graus. Mas eu quero a bissetriz. 86 dividido por 2 são 43. Então, a bissetriz divide o ângulo CDL em dois outros de medida 43. Vou marcar de novo. Marquei bonitinho aqui, 0 graus. Tenho que medir 43. 40, 41, 42, 43. Marquei. Vou traçar a bonita da bissetriz. De vermelho ainda. Então, o que que acontece? A bissetriz, tá certo? A gente teria que dar nome aqui. Quem é a bissetriz? A bissetriz é OM. Ela divide o ângulo CDL em dois ângulos, que é MDL e MDC, em outros de 43 graus. Correto? Bom, próxima questão é a questão 5. Na questão 5, diz que o fisioterapeuta é um profissional bastante requisitado por atletas, pois trabalha tanto na reabilitação quanto na prevenção de lesões de movimentos repetitivos inadequados. Note que o instrumento que ele utiliza para medir ângulos é diferente do transferidor que você usa, mas tem a mesma escala em graus. Aqui ficou bem apagado, né? Então, ele está perguntando para você aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, eu acho que vai visualizar melhor. O que que ele quer saber? Qual é a medida do ângulo entre a coxa e a panturrilha indicada nesse instrumento? Ele está medindo aqui o joelho de uma pessoa. Isso aqui é a ampliação do instrumento de medida dele, tá? Que também é um transferidor. O que que ele quer saber? Qual é a medida do ângulo entre a coxa e a panturrilha, entre a coxa e a panturrilha indicada na figura. Não é isso? Se você olhar o transferidor todo aqui, é 180. E aí, na indicação aqui, ó, tá marcando que aqui tem 82 graus. Tudo é 180. Então, o que que você vai ter que fazer? 180 menos o ângulo indicado, que é de 82 graus. E 182 menos 82 são 98 graus. Na letra B, como esse ângulo aqui, ó, é classificado? É maior que 90 e menor do que 180, ângulo obtuso. Na questão 6, você já estudou que os ângulos podem ser classificados de acordo com suas medidas. Agora, troque ideias, né, ou com seus pais, ou com seus irmãos. Um ângulo reto é aquele cuja medida é igual a 90 graus. E toda indicação de ângulo de 90 é feito por essa indicação aqui, ó. Os ângulos com medidas maiores que 0 e menores que 90 são denominados ângulos agudos. Ângulos com medidas maiores que 90 e menor que 180 denominam-se ângulos obtusos. Um ângulo, que ângulo mede 180? É o ângulo raso. Um ângulo que mede 0 graus é chamado de ângulo nulo. E a questão 7. Com auxílio do transferidor, construa os ângulos indicados. Em seguida, utilizando o compasso, divida cada um em 4 ângulos congruentes. Essa questão eu acho que é desnecessário eu fazer, mas você não, tá? Se você tiver dúvida, me aciona que a gente conversa. Por que que eu tô falando que não? A questão 4, corrigida já
A questão 2 são todas a mesma coisa. Mas se você tiver dúvida, me aciona. Boa tarde, estuda, porque a V1 tá chegando.